Se você soubesse o que está acontecendo nos bastidores do Supremo Tribunal Federal neste exato momento, ficaria chocado. Uma manobra jurídica está sendo executada que pode mudar completamente as regras do jogo político brasileiro. Nos próximos minutos, vou revelar uma estratégia que nenhum grande veículo teve coragem de expor. É informação que vai fazer você questionar tudo o que acreditava sobre o nosso sistema de justiça. Deixe o like agora para que mais pessoas tenham acesso a essa análise, porque o que você vai descobrir aqui não está sendo discutido em lugar nenhum. Preparado? Então vamos mergulhar nessa investigação. Uma situação absolutamente intrigante está acontecendo no cenário jurídico brasileiro. E tenho certeza de que vocês não viram essa análise em lugar nenhum. Estamos falando da investigação que corre contra Eduardo Bolsonaro. Sim, aquela mesma que supostamente apura crimes contra as instituições brasileiras cometidos em território norte-americano. Mas aqui está o detalhe que ninguém está contando. Como é possível que um ministro do Supremo ordene a intimação de Eduardo Bolsonaro aqui no Brasil, se o próprio inquérito se baseia na premissa de que ele está nos Estados Unidos praticando os supostos crimes? Isso não faz o menor sentido do ponto de vista processual. É como tentar encontrar alguém onde você sabe que ele não está. Mas aguardem, porque há uma estratégia muito bem calculada por trás dessa aparente contradição. Para entender completamente essa manobra, precisamos voltar alguns meses no tempo. Desde que Eduardo Bolsonaro se estabeleceu nos Estados Unidos, ele tem sido uma voz ativa nas redes sociais americanas, participando de podcasts, dando entrevistas e mantendo contato direto com políticos conservadores americanos. E aqui está um ponto crucial que poucos estão discutindo. Essa presença de Eduardo Bolsonaro no ZIUA não é casual. Ela representa uma ponte política direta entre o movimento conservador brasileiro e americano, algo que claramente incomoda setores do establishment político nacional. Vocês percebem a ironia? Enquanto diversos políticos brasileiros mantêm escritórios, contas bancárias e até residências no exterior sem qualquer questionamento, Eduardo Bolsonaro é investigado por estar legalmente nos Estados Unidos exercendo seu direito constitucional de livre expressão. Mas há algo ainda mais profundo nessa história. Estamos presenciando um caso único na diplomacia brasileira moderna. Nunca na história recente de nossa República vimos um cidadão brasileiro sendo perseguido judicialmente por atividades exercidas em solo americano que são consideradas legais pela legislação local. E vocês sabem o que isso significa do ponto de vista das relações internacionais? Estamos criando um precedente perigoso, onde autoridades brasileiras se arrogam o direito de julgar atos cometidos em território estrangeiro, mesmo quando esses atos são protegidos pela legislação local. Imaginem se cada país começasse a fazer isso. Se a China decidisse processar brasileiros que criticam o regime chinês enquanto estão no Brasil, se a Rússia quisesse julgar jornalistas brasileiros por reportagens feitas aqui sobre a guerra na Ucrânia. Onde isso nos levaria? Do ponto de vista técnico-jurídico, estamos diante de uma questão fundamental, a territorialidade da lei penal. O princípio básico é que cada país aplica suas leis em seu território. Existem exceções sim, mas elas são muito específicas e limitadas. Então me expliquem, qual seria a base legal para que o Brasil processe alguém por atos cometidos nos Estados Unidos, quando esses atos são protegidos pela primeira emenda da Constituição americana? Onde está o crime propriamente dito? A resposta é incômoda. Não há base legal sólida. O que há uma tentativa de expansão extraterritorial da jurisdição brasileira de forma completamente irregular e sem precedentes na nossa história judicial. Quando analisamos essa situação com um olhar técnico-jurídico, 3 elementos ficam cristalinos. Uma intimação feita nos Estados Unidos demandava que esse procedimento passasse pelo Ministério da Justiça, que formaliza o pedido e envia para as autoridades norte-americanas. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, optou-se por alguma magistração que parece saber onde está Eduardo Bolsonaro no Brasil sem qualquer fundamentação legal nem lógica. 2. A demora comum nos pedidos de intimação internacional foi completamente ignorada. Se o procedimento correto fosse seguido, ou seja, carta rogatória para intimação internacional, estamos falando de meses, às vezes anos de tramitação. É assim que funciona o direito internacional. Não há privilégios, não há atalhos. Mas aparentemente, alguns acreditam que merecem tratamento especial. E 3.
Mesmo uma intimação internacional não garantiria o seu atendimento e deslinde, o que leva a crer que se criou uma ficção de que não se sabe onde Eduardo Bolsonaro está localizado para deslegar a intimação irregular. E também merece discussão a demora que qualquer cidadão comum enfrenta quando precisa de uma decisão judicial. Deveria se aplicar aqui também. Por que haveria exceções? Pergunta que você não ouvirá nos mainstreams. Aqui está um ponto que nenhum veículo mainstream vai te contar. Quando uma carta rogatória chega aos Estados Unidos, as autoridades norte-americanas analisam criteriosamente cada caso e, considerando o contexto político atual, as tensões diplomáticas e as sanções já aplicadas a autoridades brasileiras, qual seria a probabilidade real de aprovação? Imaginem a conversa. Olha, queremos intimar um cidadão que está legalmente em território americano por supostamente criticar instituições brasileiras. Vocês acham que isso passaria tranquilo pela análise das autoridades americanas? E aqui chegamos ao ponto central de nossa análise. A estratégia é simples, mas juridicamente questionável. Criar a ficção de que não se sabe onde está Eduardo Bolsonaro. O roteiro é o seguinte: ordena-se a intimação no Brasil, o oficial de justiça obviamente não o encontra, e então, surpresa, declara-se o paradeiro como incerto e não sabido. E qual a consequência disso? Intimação por edital. Ou seja, publica-se em diário oficial algo como Eduardo Bolsonaro, onde quer que você esteja, está intimado. E pronto, considera-se cumprida a intimação, burlando completamente os tratados internacionais e os procedimentos legais estabelecidos. Mas vocês acham que este é um caso isolado? Vamos analisar o padrão. Nos últimos anos, temos visto uma série de procedimentos judiciais que fogem completamente do script tradicional do direito brasileiro. Prisões preventivas que se estendem por anos sem julgamento, quebras de sigilo sem fundamentação adequada, inquéritos que se arrastam indefinidamente sem conclusão e agora intimidações internacionais irregulares. Está ficando claro que não estamos diante de erros ou falhas pontuais. Estamos vendo a consolidação de um novo padrão de atuação judicial que ignora sistematicamente os procedimentos legais estabelecidos. E aqui chegamos ao ponto mais preocupante de toda essa análise. O que está acontecendo com Eduardo Bolsonaro não é apenas uma perseguição política individual. É um teste para o futuro da democracia brasileira. Se aceitarmos que autoridades brasileiras podem processar cidadãos por atos cometidos legalmente no exterior, onde isso para? Se normalizarmos procedimentos judiciais irregulares em nome de urgências políticas, que garantias temos de que isso não será usado contra qualquer um de nós no futuro? Pessoal, democracia não é só votar de 4 em 4 anos. Democracia é ter instituições que funcionam dentro da lei, é ter procedimentos respeitados, é ter garantias constitucionais que valem para todos, independentemente de posição política. Essa não é de fato uma irregularidade processual, é uma subversão completa do sistema jurídico internacional. Estamos falando de um precedente extremamente perigoso. Como alguém que acompanha o direito constitucional, posso afirmar que isso não é justiça, isso é manipulação processual. O direito está sendo usado não para garantir justiça, mas sim para contornar obstáculos legítimos e acelerar processos políticos. E tem mais um elemento, que precisa ser discutido: o contexto diplomático atual. Vocês acham que as autoridades americanas não estão observando cada movimento, que não percebem quando há tentativas de burlar procedimentos internacionais estabelecidos? E onde está a imprensa tradicional nossa história? Por que essa análise jurídica não está sendo feita nos grandes veículos? Por que ninguém está questionando a legalidade desses procedimentos? Talvez porque seja mais confortável aceitar narrativas prontas do que fazer o trabalho investigativo real. Mas vocês merecem mais que isso. Merecem entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do Poder Judiciário. Pessoal, essa análise que vocês acabaram de assistir demorou horas para ser preparada. Pesquisa jurídica, análise de precedentes, contexto internacional. Tudo isso para trazer informação de qualidade para vocês. Se esse conteúdo foi útil, se vocês aprenderam algo novo, se querem continuar tendo acesso a análises que não encontram em outros lugares, eu preciso do apoio de vocês. É muito simples. Deixem o like. Isso mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante e ajuda outras pessoas a encontrarem essas análises. Inscrevam-se no canal Força Soberana. Assim vocês não perdem nenhuma análise nossa e ainda recebem notificações sempre que publicarmos conteúdo novo. Estamos aqui para trazer verdade num mundo de narrativas construídas, para ensinar direito real num cenário de manipulações jurídicas.
E isso só é possível com vocês do nosso lado. Força Soberana, onde a informação verdadeira encontra quem realmente quer aprender.